se a gente for agora, de tudo que a gente falou, quais seriam as dicas do pai que daqui a pouco vai para o supermercado, os pais, pai ou mãe, qual seria o passo a passo? Porque, assim, eu acho que é muito difícil, eu sou pai, é difícil você chegar simplesmente assim, olha, a partir da manhã a gente não vai comer mais nada disso e a gente vai desligar. O que você acha que a gente faz numa escalinha e fala assim, olha, isso aqui você vai corta primeiro, depois você vem aqui até você fazer essa mudança? O que você acha que, de primeiro lugar, a gente corta logo amanhã? Assim, o mais que realmente dá, digamos assim, alterações que já são bem estudadas e bem consolidadas, é você não aquecer jamais a comida em recipiente plástico. Já tem muito estudo já, de mais de 15 anos, mostrando que faz mal, que dá alterações hormonais, que dá sequelas. Então, jamais aquecer no micro-ondas, principalmente, porque no forno ninguém aquece nada com plástico, né? Que derrete, mas não aquecer nada dentro de embalagem plástica e, às vezes, a gente até recebe recomendações, às vezes, de você colocar, por exemplo, mesmo que você coloque no prato a comida, coloca o papel filme em cima, que a comida fica mais úmida. Sim. Não faça isso, porque vai migrar coisa daquele plástico, né? Então, mais assim, fácil até de fazer, né? Não aquecer e, de preferência, também não congelar, mas principalmente aquecer recipientes plásticos em forno, né, de micro-ondas. Mamadeira também, né? Legal. Mamadeira que geralmente você põe a mamadeira no micro-ondas e aquece o leite lá naquele desespero, vai dar pro neném, né? Uma coisa que já ajudou bastante foi que na legislação brasileira, da maioria dos países, já está proibido o uso do bisfenol A em alguns plásticos, principalmente em mamadeiras e chupetas. Legal. Só que não tem só o bisfenol A, tem o F, tem outros também que também fazem mal. Esses não estão proibidos. Esse que é o problema. Então, o que seria melhor? Botar num copo, esquento e depois eu jogo na mamadeira, é isso? Isso. Legal. Copo assim, tipo porcelana, copo de vidro. Mesma coisa a comida. Aquece no prato, põe no prato a comida e aquece. Tiver um negócio que venha no plástico, tira do plástico e aí coloca no pratinho e aquece. A mamadeira aquece no vidro ou no copo normal e depois dá. Uma outra coisa também super importante não dá para teus filhos coisa que não seja de criança. Então, esmalte de unha tem que ser aqueles de criança que te tira mesmo, só na água. Batonzinho, maquiagem de criança, porque já tem uma legislação mais rigorosa em relação a esses produtos. Eu não sabia. Não pode usar esses, por exemplo, esse tipo meu aqui, que fixa na unha, tem um monte de substância química. Entendi. Né? Mas só que naquelas janelas de suscetibilidade, por exemplo, gestação tem que ter mais cuidado. Infância não é para usar de jeito nenhum, coisa de adulto. Maquiagem de adulto, shampoo de adulto, até no nosso shampoo, os condicionadores, nas embalagens, tudo tem. Sério, Liana? Até no shampoo? Se a gente for, a gente vai ficar louco. Sim. Ninguém vai usar nada. Então, a gente, pelo menos, diminuir o contato já ajuda. Vamos lá. Então, assim, respeite o que é para criança e o que é para adulto. Eu acho que isso já fica bacana, não é isso? Já ajuda bastante. E não dá, por exemplo, uma coisa que sempre muita gente faz, é dar aqueles brinquedinhos molinhos, de plástico molinho, para o bebê morder. Entendi, porque fica jogando ali na boca. Exatamente, porque daquele plástico pode ter outros bisfenóis que não sejam o A, porque o A está proibido. Mas principalmente o F, que já tem vários estudos, que é até pior que o A. E ele está solto aí nas embalagens, né? Uma coisa interessante também, lembra que a minha avó falava isso, a minha mãe também. Não compre nada de embalagem de latinha amassada. Sim. Certíssima. Mas por quê? Me conta aí. Essa daí eu ouvi, mas até agora eu não sei. Eu não sei se era por isso que elas falavam, né? Mas assim, quando você amassa a embalagem, fratura aquele revestimento interno do metal. Que ali tem fitalato, tem bisfenol, e aí transmite para a comida. Passa para a comida que está dentro daquela lata. Olha só. Então, não comprar latinha que já seja amassadinha, né? Não comprar. Né? Uma coisa importante também, uma coisa super fácil que a gente recomenda para tudo, inclusive para as doenças respiratórias, lavar as mãos, porque a gente tem contato com essas substâncias nos desinfetantes, no dia a dia. Então, lavar as mãos, principalmente antes de comer. Deixar o sapato do lado de fora da casa, antes de entrar em casa também faz diferença. Porque no meio ambiente tem essas substâncias químicas. Que vai trazer ali na sola do seu sapato. Exatamente. Você vai para o quarto do bebê, para o quarto do teu filho. Que às vezes vai estar ali no chão, vai estar brincando e vai ter contato.
Então, isso é uma coisa super simples, que até, né, uma coisa de higiene, digamos assim. Deixar a casa sempre bem limpa para evitar barata, inseto, para te não precisar ficar dedetizando, passando Detefon, inseticida, porque faz mal. Não é o cheiro, que tem uns que tem sem cheiro, né? Hoje em dia não tem cheiro, na realidade. Não tem nada mais com Uns que são cheiro. até cheirosinhos, O metiolate citronela, não sei do dói, quê. não arde. Exatamente. Então, assim, evitar essas coisas para poder evitar, às vezes, a dedetização, né? Uma coisa também que é super importante é você... Não tem aquela coisinha que você passa o cartão e sai aquele papelzinho? Sim. Que chama de papel térmico. Aham. Aquilo ali também solta várias substâncias químicas para tua mão, só de tu pegar naquilo. Então deixa só... Hoje em dia Olha no lá o celular... valor. Não, e hoje em Tu dia passa sendo no no celular mas às mesmo. vezes eles perguntam, você quer o seu comprovante? Não. Deixa aí. Quero não, Deixa Só olha aí. lá se tá certinho. Não precisa aquele papel, ele solta aquele negócio. Aquela a marcação, tinta, né? A tinta dele, né? E aquilo faz muito mal. Tem muito estudo em cima desse papelzinho. Poxa. Que é uma coisa bem interessante, né? Vivendo e aprendendo, né? Exatamente. Uma outra coisa também que a gente vê muito... não sei se tu já prestou atenção, Jefferson, nas embalagens plásticas, não tem um negocinho assim que parece um triângulo com umas setinhas, que é aquele código de reciclagem? Sim. Então, tem uns códigos lá que tem bisfenóis que fazem mal. Então, se tiver, por exemplo, lembra dos números ímpares, o 1, o 3, aí tu pula o 5, né? É 1, 3, 6 e 7. Se naquele triângulozinho, na embalagem, na Tupperware da vida, tiver 1, 3, 5 ou 7, não compra. Porque tem mais substâncias químicas que são super perigosas para a saúde. Poxa. Aqueles códigos de reciclagem. Na dúvida, na internet tem tudo isso. Pô, que legal. Aí tem também... E outra coisa, leia os rótulos, né? Agora, tu vai dizer, vai ter lá fitalato, parabeno. Não, tem um monte de nome esquisito. Tipo, o fitalato tá lá, às vezes, como DEHP. Tu não vai saber. Sim. Né? Mas assim, mas alguns mais modernos já está escrito assim, BPA free, ou então, né, sem BPA, sem fitalatos. Entendi. Já ajuda, dá preferência para esses produtos. Versões sem perfume das coisas. É melhor também. Versões sem perfume de desodorantes, por exemplo, tem menos compostos químicos. E quando você está na dúvida, você vê aquela... Às vezes eu fico desesperada quando eu pego a embalagem e, nossa, é um negócio gigante. Principalmente de produtos, né? de cosméticos. É uma embalagem que tem centenas de produtos. Então, quando na dúvida, procura na internet, joga na internet produtos que tem fitalatos, o nome, que tem uns nomezinhos, tu olha lá pelas letrinhas, já dá para te reconhecer alguns. Poxa. E optar por produtos veganos, produtos assim mais naturais, é uma boa pedida também. Comida, né? Uma coisa que a gente tem os agrotóxicos nas comidas, nos nossos legumes, nas nossas verduras. Então, a gente não vai deixar de comer legume e verdura. Nem sempre a gente consegue comprar as coisas numa feira orgânica. Até porque é caro pra caramba, né? É mais barato. Eu brinco dizendo que é mais barato ser gordinho. Quando eu tava obeso, o mercado era mais barato do que hoje em dia. Porque hoje em dia você vai comprar orgânico... E não é tão bonito, né? Porque normalmente o tomate orgânico é aquela coisa imensa, grande. E aí você vai comprar o orgânico pequenininho, menorzinho, assim, feinho. Mas é mais saudável, né? Então o custo-benefício é maior. Não, o que você tiver que gastar com a saúde é melhor gastar agora para prevenir do que quando você estiver internado numa UTI complicado por causa dos seus maus hábitos. Esses alimentos assim... tentar tirar o máximo possível dos agrotóxicos, já que a gente tem que partir do princípio que tem agrotóxico, principalmente aqueles que a gente consome com casca. Então, colocar no vinagre, né? A gente sabe que é uma parte de água para 3 de vinagre, ou então no bicarbonato, que é aquela colherzinha de bicarbonato para 1 litro de água. O hipoclorito não adianta, não tira agrotóxico. Não tira? Não. Legal. Ele só tira, ele é tipo assim, ele tira a parte de bichinhos, vermes, germes, micróbios, né? Micro-organismos. Ele desinfeta, digamos assim. Mas não mata. Mas não tira o agrotóxico. Ah, tá, entendi. Né? Então, assim, se for fazer vinagre ou bicarbonato, pode até fazer hipoclorito e depois, ou você vai fazer, botar no vinagre ou no bicarbonato e depois deixar no hipoclorito. Entendi. Já ajuda, porque só lavar bem não adianta. Né? E fazer o possível para comer produtos de casa.
Evitar comidas industrializadas, porque tem coisa ali naquele rótulo que a gente não sabe nem o que é. Não, você falando, Liana, quando você começou a conversar, eu lembrei que eu fiz um estágio no Canadá e na casa que a gente fica, na casa da família, né? Que acaba sendo sua família, porque você tá lá. Eu lembro muito bem que eu passava o dia todo no hospital, quando chegava de noite, a única coisa que... Até a Marília Lana, que foi minha mãe lá, até hoje é uma grande amiga, simplesmente ela pegava, abria, chegava no freezer, tirava um frango congelado que tinha o mesmo gosto. Um gosto de borracha, a gente que está acostumado aqui em Manaus em temperos e tudo. Chegava, jogava no forno ou no micro-ondas, ia tomar banho, voltava e todo mundo sentava e eu comia aquilo dali, parecia uma borracha. Né? Você não tem arroz gosto. Com feijão ainda, né? Um arroz empapado. Marília, desculpa aí, Marília, mas um arroz empapado. Mas eu via muito isso quando você começou a falar e era uma coisa que para mim existia um impacto porque a gente sai do Brasil acostumado a ter uma alimentação mais saudável, pelo menos lá na minha casa era mais saudável. E aí eu vou lá, só que quando eu volto e hoje você falando, eu começo a ver que grande parte dos meus amigos já estão nisso. Não tem tempo, quer dizer, não é que não tem tempo, na realidade, assim, é mais prático. É mais prático você comprar, ao invés de você descascar uma laranja ou uma tangerina para seu filho, é mais fácil você dar um pacote de biscoito recheado que ele vai abrir, rasgar ali e já vai estar comendo e você não precisa escolher, não precisa ir no mercado tão a tempo para você escolher fruta, verdura. Eu especificamente gosto porque como sou eu quem mais consumo em casa, então eu prefiro. Mas eu vejo que, assim, eu e você, outra vez a gente se encontrou no supermercado, a gente vai fugir da regra. A maioria tá... Infelizmente. Tá com um carrinho lá de salgadinho, biscoito recheado. Porque tem uma cultura, né? Aqui tem muito isso também, de comida de criança. Sim. Né? Então, tem pessoas que acham que comida de criança é guloseima. Gente, mas não é comida, né? Não é comida para ninguém, guloseima. É uma coisa que a gente come eventualmente. Todo mundo come de vez em quando, não tem problema, né? Você consumir uma besteirinha de vez em quando, um doce, um salgadinho, seja lá o que for, tem que ser uma coisa eventual. Só que, infelizmente, uma grande parcela das pessoas come guloseima e coisas que não são saudáveis todos os dias e, eventualmente, come uma salada, eventualmente come uma fruta. Né? Tem que ser o contrário, né? É por isso que o tratamento da obesidade, dos distúrbios alimentares em geral, é difícil, porque depende muito mais da consciência das pessoas, quando se trata de criança é pior ainda, mais difícil, porque a família inteira tem que ter essa consciência. A gente tem que trabalhar com a família inteira, porque muda muito, né, a vida da pessoa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez eu ouvi de uma amiga minha, que é a Silvana Bezecri, nutróloga infantil. Nossa amiga. Nossa amiga. E eu lembro que ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, muitas das vezes você não tem nem que impor. Ela falou muito assim, Jefferson, pega um monte de fruta, de verdura, se for na hora do almoço, deixa lá na vasilha e não impõe. Porque geralmente as crianças vão ter essa curiosidade de passar e pegar. E é interessante que eu fiz isso lá em casa. Então, assim, meu filho passou e pegou, experimentou tomate, gostou. Minha filha também. Experimentaram pepino, gostaram. Eu detesto, mas eles adoram pepino, eu tenho que comprar lá em casa. Experimentaram alface, não viram gosto, não gostaram. Brócolis, um come, o outro não come. Mas eu achei interessante porque, assim, talvez se eu chegasse e botasse um monte de verdura e falasse assim, todo mundo vai comer verdura? Não ia. Como se fosse um castigo. Olha, hoje tem que todo mundo comer. Não adianta. E uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes, assim, a pessoa engorda não é pelo que ela não come, e sim pelo que ela come. Então, não é porque não come salada que você vai engordar. É pelo que você come. Então, comer salada, comer legumes, frutas, né, etc., é uma questão de tempo, de aprendizado. Então, não adianta você forçar, porque às vezes a criança pega um nojo, pega uma raiva daquilo ali, aí que não come mesmo. Então, tem que ter disponível aquilo ali e não ter disponível o que não deve, porque às vezes tem os dois disponíveis. Aí tu vai dizer para uma criança super acostumada a comer errado, assim, meu filho, olha, tem aqui o biscoitinho recheado, mas não coma não, coma aqui a maçã. Poxa, não dá, né? Difícil, né? Então não é para ter o biscoitinho, é para ter as frutas, né? E de preferência vários tipos para a criança escolher alguma. Então, no começo tem uma resistência, depois acaba provando, por interesse próprio mesmo, seguindo o exemplo dos pais, que isso é muito importante. Você falou, você vai chegar numa coisa que, assim, eu acho que de toda a minha mudança de vida, eu acho que
para mim, que eu tenho mais orgulho, eu lembro que antigamente quando eu ia para a piscina com meus filhos, né, no final de semana, a gente descia lá pro prédio, era comum eles saírem cada um com ou um salgadinho ou um pacote de biscoito recheado e um suco de caixinha. E aí, com o tempo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, durante o jantar, depois do jantar, a botar um monte de fruta. E eu sabia mais ou menos o que cada um gostava, então, assim, eu botava o que eu sabia que eles gostavam. E hoje em dia eu consigo dizer assim, se eu vou descer para a piscina, cada um passa na mão tangerina, banana, e aí a gente vai descer com a garrafa de água. E aí, a primeira vez que eu me peguei, me toquei de dizer assim, olha como é que são as coisas. Mas são exemplos. Exatamente. É o que a gente estava falando. É difícil para uma criança mudar se o pai descer com salgadinho, se o pai comprar o biscoito recheado. Eu parto da premissa assim, não tem. O que os olhos não veem, o coração não sente, não tem o ditado? Não, e até pra gente, né, Eliana? A gente não pode culpar os meninos. Vamos lá, se você gosta de pizza, você chega em casa, aí tem uma salada, de um dia cansado, tem uma salada e tem uma pizza lá do sabor que você mais gosta. O que você vai escolher? Exatamente. É muito difícil. Imagina a gente que é adulto, que é difícil pra gente ter essa maturidade de ver aquela coisa lá e não ficar toda hora comendo. Imagina para um adolescente, para uma criança, para uma pessoa... Que ainda não entende, né? Exatamente, porque você vai muito pelo instinto. Aquilo ali é gostoso, eu quero. Né? Então, tem que ter isso. E isso é uma coisa que os pais têm que ter em mente sempre.